Bem, nós estamos aqui com nosso amado irmão, amigo, Davi Lago, e nós queremos aqui conversar, bater um bate-papo aqui sobre vários pontos e vários temas importantes da Igreja Evangélica Brasileira. E eu queria já iniciar começando com você sobre a questão quem é Davi Lago. Acho que é importante o público conhecer quem você é, de onde você veio, sua formação, o que você faz e quem é Davi Lago. Pastor Carlos, obrigado por esse convite para esse bate-papo aqui em Tubarão. Estou muito feliz de estar com os irmãos nesse congresso de fé e teologia na ADI, conhecendo mais a família de perto agora. E obrigado, pastor, por esse carinho e por esses minutos aqui. Bom, eu sou o Davi, eu nasci em 86, sou paulistano, nasci em São Paulo, capital. Sou de uma família muito envolvida com a igreja evangélica no Brasil. Meu pai, pastor Elienos, minha mãe, Esmeralda, sempre me educaram nos caminhos do Senhor. Fui criado num lar, muita dedicação ao serviço na igreja, às pessoas, ao Senhor Deus. E desde menino, ensinado sobre os maiores mandamentos de todos, que é amar a Deus e amar ao próximo. E é o que eu procuro levar até hoje na minha vida, pastor. Eu cresci em São Paulo, passei a adolescência e grande parte da juventude em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Minha família se mudou para lá para servir na Igreja Batista Getsemane. Em Minas Gerais, eu me formei em Direito, fiz o mestrado em Teoria do Direito na PUC Minas, orientado pelo professor Marcelo Campos Galupo, na área de Teoria Jurídica, Teoria do Direito, Filosofia do Direito. Comecei a pregar muito cedo, com 15 anos de idade. A Igreja Getsemane, o pastor Jorge Linhares sempre apoiaram, incentivaram também não só a pregação, mas a escrita. Eu escrevi muitas apostilas para os seminários, atividades da igreja, e aí também essa verve de escritor surgiu daí, muito influenciado nesse contexto. Publiquei muitos livros, eu comecei publicando ainda na adolescência e na juventude sobre vida cristã e mais recente agora ampliando para outras áreas, né? No direito, filosofia, sociedade brasileira. Casei com a Natália, sou pai da Maria, estou ao todo 16 anos já junto com a Natália, 12 anos casados, e a Maria tem 9 aninhos. Maria nasceu em Belo Horizonte, estou desde 2014 em São Paulo. Na virada de 14 para 2015 voltei, sou membro hoje da primeira igreja batista na cidade de São Paulo, professor universitário, escritor, tenho procurado contribuir então nessa interseção entre a igreja e a sociedade. Um resumão. Joia, que bom. Bem, tu tocou em alguns pontos aí que eu acho que é importante no nosso bate-papo aqui, principalmente na questão da sociedade. Vivemos hoje uma sociedade pós-cristã, uma sociedade pós-moderna, e vivemos hoje uma sociedade também carente de muitas coisas, não só no campo social, mas uma sociedade convulsionada no campo emocional, né, no campo psicológico, uma sociedade que tem sido aí amassada, né, por esse tropelo de muitas coisas. E dentro desse aspecto hoje, né, que a gente vive, a igreja tem um papel, pelo menos a gente entende assim, que é um papel fundamental, que é de ser sal da terra e de ser luz do mundo, né? Uma vez que a igreja não é sal, uma vez que a igreja não é luz, ela se equipara a essa sociedade que tem aí toda uma estrutura para engolir a igreja e fazer dela algo irrelevante. Nesse sentido, eu pergunto para você, o papel da igreja no mundo, como disse John Stott, é muito claro. Hoje, em pleno século XXI, hoje que nós estamos vivendo no ano de 2022, na tua visão, qual é o papel correto, ideal da igreja para influenciar a nossa sociedade e não ser influenciada pelos valores dessa sociedade que passa, essa sociedade pós-moderna contemporânea? Eu acho que o próprio Senhor Jesus, ele sintetizou isso, né? É amar a Deus e amar ao próximo. O amor ágape, o amor em termos éticos, não em termos sentimentaloides, emotivos. Jesus, ele fala de um comportamento, de uma atitude que parte, antes de tudo, de um compromisso com Deus. O cristão é alguém que compreende que há um Deus criador dos céus e da terra.
Jesus ele fala sobre isso no Sermão do Monte, que criou os pássaros, que criou as plantas, que é soberano, que é Senhor. Então a nossa vida parte dessa aliança, desse compromisso, dessa rendição completa diante de Deus. Esse é o primeiro sinal distintivo de um cristão de acordo com o próprio Cristo. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. E o próprio Cristo é esse Deus. Ele é o Filho de Deus. Então, o texto de Mateus 22, Jesus ele falou que nós devemos amar a Deus. A nossa lealdade última não é a nenhum programa, nenhuma pessoa, não é nem a nós mesmos. Jesus falou, aquele que ama o pai, a mãe, o filho, a filha, a própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. Então, um cristão ele é caracterizado por um amor sem rival a Deus. Um amor sem rival a Deus. Um amor, uma entrega completa, uma obediência completa a Deus. Dessa verdadeira obediência a Deus, nasce, de acordo com Cristo, o segundo mandamento. O segundo é semelhante a este. Do mesmo modo que um filho é semelhante ao seu pai, então está o Vitor aqui, o pastor Carlos, o filho parece com o pai. O segundo mandamento, Jesus fala, é semelhante a esse, é amar ao próximo como a si mesmo. A pessoa, então, que ama de fato a Deus, primeira carta de João vai explicar sobre isso também, é fácil dizer que ama a Deus da boca para fora, mas ele vai dizer, se você realmente ama a Deus, você vai amar o próximo, que foi criado pelo próprio Deus. Então, o cristão, quando ele deixa de amar a Deus, ele não vai amar o próximo, como do modo adequado, né? Então foi o próprio Jesus que sintetizou. É assim que a gente influencia. Jesus não falou que nós vamos influenciar maltratando ninguém, desrespeitando ninguém, humilhando ninguém, querendo dizer que a gente está certo, os outros estão errados, num sentido de uma picuinha infantil. Jesus falou que não, são atitudes. Foi assim que ele fez. Ele amou a Deus até o fim, amou os seus até o fim, de acordo com João 13. Então, os tempos mudam, a igreja está há 2000 anos anunciando a mesma mensagem, amar a Deus, amar o próximo, o que o próprio Cristo ensinou. Eu entendo que esse é o modo de influenciar a sociedade. Parte daí, qualquer influência real, distintamente cristã sobre a sociedade. Senão a gente cai em estratégias humanas, modismos, mas o que o Cristo ensinou foi isso. Tu estava falando, eu estava pensando uma coisa que o Dr. Shed, quando esteve aqui, a gente conversando sobre isso, então ele falou, nós temos hoje, na época, pelo menos 40 milhões de evangélicos, mas a pergunta é, onde é que estão essa gente toda? E a gente vê pouca influência dos evangélicos no tecido social da nossa sociedade, no sentido não de mudar a sociedade, porque isso aí nós também não estamos aqui para entrar no campo da utopia, mas na questão testemunhal. Eu acho que a questão testemunhal ela é muito importante. A fronteira do sagrado e secular é algo que hoje é muito claro, às vezes, dentro do aspecto evangelical. E nós entendemos que ser cristão é estar no culto, é adorar o Senhor em comunidade, mas também ser cristão que influencia. Ele pode influenciar na sociedade, ele pode influenciar no trânsito, pode influenciar na universidade, ele pode influenciar em qualquer lugar, com o seu testemunho, com a sua fala, com o seu jeito em casa. E a gente percebe, então, hoje, esse testemunho, essa influência, ela tem se diminuído por conta disso que você falou, que às vezes a gente não ama o próximo e às vezes a gente vai colocando outros valores acima do grande valor, que é o valor de amar a Deus sobre todas as coisas. Você acha que isso traz um efeito contrário para a igreja evangélica? Sim, e especialmente se nós considerarmos, pastor Carlos, né, não apenas os evangélicos, mas os católicos. O último IBGE, o censo, está sendo feito novo agora em 2022, mas Isso. O censo de 2010, cerca de 86% dos brasileiros se autodeclaram cristãos, ou católicos, ou alguma igreja ligada ao protestantismo, ao movimento evangélico. Então, quando nós olhamos para esse número expressivo, né, de quase 90% de cristãos no Brasil, de acordo com o último censo, realmente é chocante nós percebermos ainda na sociedade brasileira algumas
situações gritantemente anticristãs. Eu concordo muito com o que o senhor disse. Não é uma questão de ser romântico, utopista, mas é simplesmente compararmos com outras nações e vermos como que uma ética cristã, como os analistas gostam de falar, um ethos cristão, né? Algo que pode moldar sociedades. Em termos comparativos, a gente percebe que o Brasil tem muito que aprender, que a fé, o tipo de fé cristã professado no Brasil, né? Um país com tanta comida e com tanta gente com fome, um país que tem tanta água e tanta gente com sede, um país com tantas possibilidades, com tanto espaço. Eu tenho repetido em algumas entrevistas algo que me falaram assim, que um japonês perguntou para um brasileiro como é que o brasileiro tem tanta gente que ainda não sabe ler, sendo que são 26 letras no alfabeto, e são mais de 20 mil ideogramas no japonês e todos são alfabetizados. Como que tem tanto espaço no Brasil e tem pessoas que não têm onde morar, e no Japão um espaço tão diminuto, uma ilha, mas as pessoas têm moradia. Então são coisas que esse japonês ele não entende. E é até difícil tentar explicar. Então você vê que são situações que nós carregamos século após século no Brasil que ofendem valores básicos da fé cristã. Então, eu encerro essa fala aqui contrapondo, quando Jesus diz: se vocês amarem uns aos outros como eu vos amei, o mundo saberá que vocês são meus discípulos. Ou seja, se nós não manifestamos esse amor na prática, o que o próprio Jesus disse lá no Evangelho de João? Nós nos tornamos um antitestemunho. E isso talvez seja a realidade. A igreja ela perde a sua credibilidade quando ela não tem amor. E o amor ele não é uma coisa da boca para fora, ele é atitudes. Não significa que nós não podemos falar com mais ênfase quando necessário. Jesus falava com ênfase, falava firme, mas era repleto de amor o coração do Senhor. Não era algo para humilhar ninguém, não era algo para destruir ninguém, não era uma coisa jogada ao vento. A gente vê gente hoje falando que está falando em amor, mas é uma bronca que você vê que destila indiferença, ódio. Pessoas hipócritas falam uma coisa, fazem outra. Então que Deus tenha misericórdia, né, pastor? Que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira, que amplie a nossa consciência. E quando nós olhamos para outras nações e outros momentos da história, quando a igreja fez uma diferença grande na sociedade, que isso sirva também de inspiração, de alento e mostre que é possível, sim, algumas situações que nós somos acostumados, entre aspas, como se fossem normais na sociedade brasileira, não são normais. E nós devemos arregaçar as mangas, agir de modo a superar. Eu estava pensando, o William Wilberforce ele foi uma pessoa que influenciou muito a sociedade da sua época, principalmente pela bandeira que ele levantou naquela época, que era a questão da escravidão no mundo, né? O rompimento da escravidão e olhando de forma terrível para esse tipo de sistema que humilha, degrada o ser humano. E olhando para isso, ele viveu a vida toda dele batendo nesse tambor para que acabasse essas questões. Eu, como cientista político, um dos pontos que eu trabalhei, o meu trabalho foi sobre Antonieta de Barros, os partidos políticos no Brasil, né, e a invisibilidade do negro nos acessos de poder, ou seja, na majoritária. E trabalhei em Antonieta de Barros numa hermenêutica, num viés, porque ela foi a primeira deputada estadual negra no Brasil e professora, criou o Dia do Professor, enfim, uma pessoa que influenciou o estado de Santa Catarina. Mas o meu ponto é o seguinte: quando a gente olha para o campo da literatura no Brasil hoje, quando a gente olha para o campo da Igreja Evangélica Brasileira, você que tem andado e corrido para cá, para lá, como você tem percebido essa questão do racismo hoje no Brasil, dentro da Igreja Evangélica Brasileira? O Piper escreveu sobre isso, o Keller também escreveu sobre isso, alguns escreveram sobre isso, temos aí uma literatura vasta do Martin Luther King, né, que não é muito bem aceita no mundo evangélico, tanto é que seus livros são
impressos, traduzidos por editoras seculares. Como é que você vê essa questão hoje no Brasil, sabendo que a grande parte hoje, pelo menos no movimento pentecostal, as pessoas negras são a sua maior parte. A religião negra que mais cresce no Brasil é a igreja no movimento pentecostal. É o texto do Marcos Davi, né? Marcos Davi. A religião mais negra do Brasil, pela editora Mundo Cristão. Pois bem, o Luther King mesmo, ele é desconhecido da igreja brasileira. As pessoas citam muito de boca para fora. Ele é um ícone, né? O pastor Batista Martin Luther King é o grande ícone, talvez junto com o Mandela, um dos maiores líderes do século XX. E hoje nós vemos o contrário. Nós vemos que, ao invés da igreja brasileira reconhecer o próprio legado, a própria herança dela nessa questão, ela ignora, e outras editoras, outros movimentos, por assim dizer, se apoderam dessas preciosidades, desses tesouros de legado, de herança que nós temos. É interessante quando começa o livro de Lamentações no capítulo 1, quando o texto relata, né, a invasão estrangeira, fala que o primeiro lugar a ser saqueado foi o templo, que levaram os tesouros, os valores e os tesouros que eles tinham na nação. E muitas vezes é isso que acontece quando você não valoriza uma herança, quando você não valoriza um legado. O livro de Juízes também começa logo pelo capítulo 2, quando diz que surge uma geração que não conhecia a história deles. E aí, como eles não conheciam a história deles próprios, cada um seguiu um caminho, cada um fez uma coisa, e eles cometeram erros desnecessários. Eu penso, em primeiro lugar, que a igreja evangélica brasileira então precisa estudar, conhecer a sua própria herança, conhecer, como o senhor falou, Wilberforce e Luther King são comumente citados, mas o pessoal nunca leu, nunca parou para ler. Peraí, deixa eu ler o que o Martin Luther King disse quando ele ganhou o Nobel da Paz com 32 anos. Ele só foi superado recentemente pela Malala, né? Mas é o segundo mais jovem vencedor do Prêmio Nobel da Paz, a laurea mais distinta aí que a humanidade, mais respeitada da humanidade. Ele vai lá e fala sobre a palavra de Deus, ele fala sobre o leão e o cordeiro. Mas o pessoal não tem interesse. E aí o que acontece? Hoje nós vemos outras pessoas valorizando, e vemos uma geração inteira de juventude brasileira que fica desorientada. O que dizer, como se posicionar, o que falar. Eu tenho conversado muito sobre isso com o pastor Thomas Camba. O pastor Thomas Camba serviu como líder na juventude do departamento de ensino também da Igreja Batista do Morumbi, um amigo querido, competente, qualificado. Ele veio de Angola para o Brasil, mora no Brasil ainda, está atualmente agora servindo em Manaus. E conversando alguns anos atrás com o Thomas sobre isso, sobre essas lacunas da nossa própria literatura. E ele se propôs, então, a fundar uma editora. Ele fundou a editora Quitanda, que está fazendo um trabalho primoroso, um trabalho dando voz, então, a jovens, homens, mulheres, negros, pretos, que estão escrevendo sobre essas questões com tudo. Uma destas jovens é a professora Jacira Monteiro, que é de Guiné-Bissau, radicada no Brasil, cresceu em João Pessoa, na Paraíba, terminou agora sua graduação, já está lecionando teologia, lecionando em muitos seminários, e agora recebeu um convite do Wheaton College, nos Estados Unidos, e escreveu um livro maravilhoso, O Estigma da Cor. Tive a honra de fazer o prefácio do livro da Jacira pela editora Quitanda, com o apoio do pastor Thomas Camba. E resultado, ela coloca ali no subtítulo como que o racismo fere os 2 grandes mandamentos de Cristo. E ela está sendo procurada dentro e fora da igreja, a juventude interessada. A Jacira é uma bênção. Quem não conhece ainda está ouvindo, assistindo o trabalho da Jacira Monteiro. Por quê? Porque você vê certa letargia também de lideranças mais velhas que não tem resposta nenhuma, não se interessam. O que eu posso fazer? Eu posso, então, chegar nos mais jovens e vamos... O pastor Thomas agora está recebendo apoio da fundação da Langham Partnership, a fundação John Stott, da Inglaterra. Então, é um tema
que a Igreja Evangélica Brasileira precisa entender. Não tem a ver nada com questão, no nosso caso, você não precisa de uma fundamentação ideológica, nem de A, nem de B, nem de progressista, nem de conservador. Isso tem a ver com o cerne da vida cristã, que é amar a Deus e amar ao próximo. Né? Em Cristo não tem mais grego, não tem mais judeu, não tem. Quer dizer, somos um em Cristo Jesus. Então, é uma questão de fé, de espiritualidade, de santidade da nossa parte. É uma questão que é muito mais profunda do que as picuinhas da pauta do dia. Tem a ver com a nossa fé, né? Com o núcleo da nossa fé, que Jesus veio ensinar para todos nós. Então, parabéns também, pastor Carlos, pelo teu pioneirismo no Brasil, pela tua voz, sempre tão equilibrada, moderada, mas que se levanta num momento importante como esse nessas questões, pastor. Eu acho importante isso. Estava pensando aqui do William Seymour. Muitas pessoas conhecem o movimento da Rua Azusa. Não estou aqui agora, nesse momento, querendo defender posições A e B no campo teológico. Essa não é a nossa fala aqui. Isso pode ser para outro tempo. Mas o próprio movimento pentecostal, no aspecto social, ele nos deixa um legado com William Seymour, que era um pastor negro num período de segregação, de leis que não poderiam realmente brancos e negros estarem juntos, enfim. Mas o William Seymour, inclusive, quando começa a aprender um pouco de teologia, é obrigado a estudar fora, né, e não dentro da sala de aula, porque não podia. Mas ele começa um movimento que eu acho interessante, porque nesse movimento pentecostal com ele, né, aparece ali a figura dele, que é uma figura negra, aparece ali figuras de mulheres, de latinos, de pessoas que estão todos juntos agora num propósito de adorar a Deus, aquilo que tu falou, que o muro de separação se derribou, caiu, e juntos agora, então, formando aí uma comunidade, né, como lá em Atos, que tinha no mesmo momento mulheres, os jovens, os apóstolos e todos, e o Espírito desceu sobre eles. Isso é um protótipo, um modelo para nós de como a gente pode conviver com pessoas distintas. Então, ali estava o William, ali tinha mulheres, ali tinha homens brancos, ali tinha homens negros, e todos num só objetivo de glorificar o nome de Deus na sociedade. Na verdade, foi um tapa na cara para toda aquela sociedade da época, que era completamente dicotomizada, separada, né? Negros para um lado, brancos para outros, enfim, e isso acaba. Como é que você vê isso hoje? Nós tendo, né, isso é dados, obviamente, o movimento pentecostal é um dos movimentos que mais cresce, não só cresceu, mas ele também é duradouro. Tem as críticas de muitas pessoas aí, mas o movimento pentecostal é um movimento que ele cresceu demais, né? Historiadores pentecostais têm apontado para isso, e ele é um movimento duradouro. Talvez durou mais do que o movimento puritano, mais do que o movimento petista, mais do que vários movimentos, né? Mas poucas pessoas conhecem sobre William Seymour. A quem você debita isso? Você acha que isso é uma questão que as pessoas não estudaram, ou é uma questão racial? É um pouco dos dois, pastor. Eu acho que é um pouco dos dois. É um pouco de ignorância, de falta de estudo, de falta de curiosidade, que é um motor importante do estudo. Sem dúvida nenhuma, é também vinculado a racismo, né? Você vê várias editoras, várias conferências, vários espaços onde não é um detalhe, uma coisa, não, é uma coisa sistemática, né? Você bem mencionou, no Brasil a maior parte das pessoas se autodeclaram negras, né? Que inclui o pardo, o preto, essa categoria, o negro inclui todos, né? O professor, o doutor Gedeon Alencar, ele pesquisa isso já há muito tempo sobre o pentecostalismo no Brasil, é um dos articuladores, um dos fundadores da RELEP, Rede de Estudos sobre o Pentecostalismo na América Latina. Que lançou um livro interessante sobre Filemon, né? O último livro dele, o último lançamento, acho que da editora Recriar, isso, impressionante, sobre Filemon, mas o professor Gedeon tem várias obras importantes, né? Sobre a matriz pentecostal brasileira,
onde ele aplica os conceitos weberianos de análise sociológica ao movimento pentecostal. Isso. O protestantismo tupiniquim, que ele analisa a cultura brasileira, o impacto da igreja evangélica. Mas o professor Gedeon ele fala que são 4 P's, né, que descrevem a maior parte dos brasileiros, né? Pobre, preto, periférico e pentecostal. E ele diz, ele fala, né, que o Brasil, a maior parte do Brasil é PPPP. Só que ele diz que quando você vai para a literatura acadêmica, para as conversas, eles omitem esse quarto. Então eles falam sobre o preto, sobre o pobre, periférico, mas eles omitem o pentecostal, o que é um ato de desonestidade intelectual. Muito bem colocado pelo senhor. O movimento pentecostal é um movimento duradouro. Foi um movimento pentecostal, claro, entre outros fatores, nós cremos, por óbvio, né, na soberania de Deus, no controle de Deus sobre todas as coisas, mas quando a gente analisa do ponto de vista da sociologia, o que os sociólogos explicam? Que um dos fatores que muda o eixo de irradiação de influência na igreja cristã como um todo, do norte para o hemisfério sul, o fator preponderante foi o pentecostalismo, né? Hoje, o continente africano é o continente mais cristão do mundo, né? Seguido pelas Américas, pela Ásia, mas quer dizer, essa migração... Que eles chamam, né, hoje de sul global, né? No sul global, né? Cada um está propondo um novo nome, mas isso é um fato. Hoje a maior parte da igreja não está mais nos polos da missão no período moderno. Estão agora no Brasil, estão nas nações africanas, especialmente nesses 2 eixos, né? Na Ásia. E você vê que o movimento pentecostal, para fechar, ele é responsável, ele é inquestionavelmente um dos responsáveis por essa mudança de eixo. Você vê que é um movimento querigmático, que anuncia o evangelho, que alcança as pessoas, né, em nações mais pobres economicamente, que ficaram na periferia do desenvolvimento industrial nos últimos séculos, mas é onde a igreja tem essa força, essa massa maior. E o pentecostalismo ele está na vanguarda. Todas as discussões que as pessoas ficam falando hoje sobre gênero, né, sobre a mulher, você vê mulheres liderando sobre a questão racial, você está falando do Seymour, tudo isso que o pessoal está falando agora, desde a Rua Azusa, já é uma coisa básica. Isso é o normal no pentecostalismo. E que agora é recebido como se fosse uma grande novidade. Isso já é o fato mais de 100 anos. E outra coisa importante da tradição pentecostal. Que a gente tem que pontuar como... Tem uma aguinha aí, cara. Por favor. Como estudiosos, é que o movimento pentecostal ele também foi uma barreira contra a teologia liberal, enquanto muitos teólogos, muitos seminários, tanto na Inglaterra ou na Europa, principalmente na Alemanha, depois vai migrando para os Estados Unidos, que abraçaram a teologia liberal, que abraçaram toda essa estrutura que vai matando, né, todas as questões sobrenatural, as questões bíblicas, como o Bultmann, como tantos outros, e o movimento pentecostal nada foi afetado nesse sentido aí. Às vezes a pessoa fala assim, mas o movimento pentecostal, com toda a sua estrutura de dons, eles querem alterar a palavra de Deus, e isso pode alterar e mudar aqui, mas, na verdade, o movimento pentecostal ele foi um grande guardião da palavra de Deus, porque a teologia liberal não entrou no movimento pentecostal no sentido de trazer uma estrutura onde as pessoas começassem a questionar, por exemplo, os milagres de Jesus. Né? Questionasse, por exemplo, que a palavra de Deus ela é a palavra de Deus mesmo. Né? As pessoas do movimento pentecostal não questionaram absolutamente nada a questão dos escritos sagrados, não questionaram nada a questão do nascimento virginal de Jesus. A gente vê isso aonde? Na academia, a gente vê isso aonde? Nas igrejas que têm essa capacidade intelectual. Então, eu acho que esse ponto, para a gente fechar aqui, é um ponto importante, porque é um ponto onde dentro do movimento intelectual, e nós estamos dentro desse movimento conversando com um, com outro, entrevistas, congresso, como a gente está tendo aqui, Congresso de Teologia, Sociedade e Fé, eu tenho trazido aqui várias pessoas de diversos matizes, não tenho nenhum problema de trazer pessoas luteranas, presbiterianas, metodistas, vários pastores, doutores, missiólogos que já estiveram aqui com a gente. Agora, uma coisa a gente tem que ser pontual, né? Às vezes as pessoas analisam o movimento pentecostal
sobre aquilo que eles ouviram falar e não de as fontes. Né? Então, isso é um grande problema e uma desonestidade intelectual, histórica e também de um povo que tem sido uma testemunha, uma voz de Deus na nossa geração, que é o movimento pentecostal. Não, assina embaixo, pastor. O movimento pentecostal, ele é uma bênção para a nação brasileira como um todo, para a igreja brasileira. E essas previsões que eram feitas, que o pentecostalismo não tinha nada de Bíblia, é justamente o contrário, né? Você vê denominações, não que não haja no meio de um movimento tão grande pessoas que sejam hereges, que desrespeitem a palavra, mas você vê que os troncos principais do pentecostalismo, eu diria que até que é o contrário, às vezes é até dogmático, né? Firme até demais, de tanto criteriosos que são, tão zelosos que são com a palavra de Deus e com a pregação, o ensino da palavra de Deus. Uhum. Uma coisa que eu queria perguntar para você também escreveu sobre isso, a questão hoje cristológica, sobre essa visão de Cristo. O Eugene Peterson escreveu um livro interessante, ele fala sobre o Cristo genérico, e hoje a gente percebe as pessoas tendo uma visão equivocada. Talvez aquilo que Cristo perguntou, que diz o povo que eu sou, deve ser também hoje analisado por nós, porque muitas pessoas têm uma visão equivocada de Cristo. Né? Como é que você vê isso hoje, principalmente dentro da juventude? Né? Como que os jovens podem absorver, ter essa compreensão maior sobre o Cristo da cruz, como tanto pauta o Lutero na sua teologia da cruz? Desde o período já do Novo Testamento, essa situação de vários Jesuses em circulação. Né? Paulo falou, se alguém pegar Cristo, o Evangelho, que até um anjo pregar que não for esse que está sendo anunciado aqui, que seja considerado anátema. Cada geração tem a tentação de criar um Jesus à sua imagem e semelhança, um Jesus que se adeque e que seja, entre aspas, domesticado para me atender aos meus próprios valores, meus desejos e anseios. Só que o Jesus das Escrituras, como já disse também, né, o querido pastor John Stott, ele é indomesticável. Você não tem como colocar Jesus numa camisa de força ideológica que seja. O Jesus é o Jesus das Escrituras, conforme a igreja em 2000 anos lê o Novo Testamento, e esse Jesus é o Jesus que liberta, é o Jesus Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o Jesus verdadeiro, não que eu vou deixar mais palatável. Então o Jesus que não fala de pecado, não pode falar de pecado que vai ofender as pessoas, não. Jesus ele só era bonzinho, ele só elogiava, mas Jesus ele falava assim, uma raça de víboras. Ele falou, era melhor vocês amarrar uma pedra de moinho no pescoço e atirar no mar do que fazer um dos meus pequeninos pecarem. Aquela raposa do Pilatos, Jesus ele era firme com as palavras, ele era firme com as atitudes, derrubava a mesa dos cambistas, ele ficava indignado com os discípulos dele, até quando eu vou ter que suportar essa geração, até quando eu vou ter que aguentar vocês. Jesus, a pessoa não lê a Bíblia, eles vão editando um Jesus, como se Jesus fosse um filtro de Instagram que eu posso ficar ajustando. Agora, quando a gente lê, nós vamos encontrar um Jesus muitas vezes áspero, que era tão dura para a palavra dele, que em João 6, verso 66, fala que o pessoal foi embora naquela hora, e ele ainda virou para os discípulos que ficaram e falou, vocês não querem ir embora também? Ele não falou assim, fica, por favor, eu vou melhorar a minha fala. Não, eles vão embora mesmo, que o discurso é duro, a porta é estreita mesmo. Então, por um lado, você vê gente querendo tirar o caráter de compromisso radical que o evangelho exige. Né? Por outro lado, você vê gente também que só quer louvar como se Jesus fosse um guerrilheiro. O pessoal está confundindo Jesus com Barrabás. Quem era líder de insurreição era Barrabás, não era Jesus. Porque esse mesmo Jesus que era firme quando era necessário, era de fato o Jesus que amava, Jesus que respeitava a mulher que ninguém respeitava. Ele vai lá e você vê várias vezes no Evangelho Jesus conversando com as mulheres. Você vê que eram mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Em Lucas capítulo 8, verso 1, 2, tem o nome das mulheres que sustentavam financeiramente com recursos o ministério de Jesus. Jesus elogiando os samaritanos. Jesus é essa figura que não se encaixa no gosto de cada um. Ele é Deus, né? Ele que é o Senhor, não é mesmo, pastor? Então, eu concordo que
nós precisamos, então, no nosso tempo, tomar muito cuidado de não editarmos um Jesus que vai ser compatível com o que eu quero fazer. Não, eu que tenho que me submeter ao senhorio de Cristo. Cristo é o Senhor. Ele falou, vinde após mim. Não é a gente tem que andar e falar para Jesus vir atrás de nós. É ele que vai à frente. Ele que é o líder. E por isso é tão importante, então, um compromisso com as Escrituras. Por quê? Porque senão a gente queria um Jesus subjetivo, da nossa própria cabeça. Um Jesus que eu invento da minha cabeça. E aí cabe tudo nesse Jesus. Ele se torna mais uma palavra do que o que ele afirmou que é, né? O Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. Ele é Deus. Ele não é uma pessoa com características divinas. Ele é 100% Deus, 100% homem. Esse é o pensamento cristão. Essa é a mente de Cristo. É verdade. O Frank Schaeffer falou uma coisa que eu acho interessante num dos seus livros, no análise dele sobre Romanos, que nós precisamos de 3 reformas, disse ele. A reforma, um reavivamento e uma revolução explosiva. Ele trata essa questão de maneira muito clara quando ele fala sobre reforma. Nós temos que voltar de novo às Escrituras, analisar as Escrituras, ou a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, enfim. Isso é um ponto importante para a gente não perder a curva. O outro ponto que ele fala de maneira muito clara é que nós precisamos de reavivamento, e aí ele sinaliza para o Espírito Santo. Nós precisamos ser uma igreja pneumática, uma igreja cheia do Espírito. Então, essas duas coisas, uma igreja da palavra e uma igreja do Espírito, vai produzir aquilo que ele chamou de revolução, uma transformação, porque essas duas coisas sempre estiveram ligadas, e quando elas são divorciadas, traz problema, mas quando elas são ligadas, traz uma solução muito interessante para a igreja, porque ela é a igreja da palavra, da sola escritura, mas ela é a igreja também do Espírito, é a igreja da reforma, mas é a igreja do reavivamento. Hoje, a gente percebe em algumas denominações que parece que umas ficam somente com uma asa só, que é a palavra, e aí o resto tudo não presta, o resto tudo não é verdade, e a outra fica com a outra asa só, que é só o Espírito, e aí pouco se analisa a palavra, como você falou aí. Talvez a pessoa faz até aquilo que Marcião fez, faz um cânon para ele, isso aqui serve para mim, isso aqui serve para mim, e o restante não serve para mim. Você que tem andado pela igreja evangélica brasileira, tanto de viés tradicional como de viés pentecostal, você tem percebido isso, ou você tem percebido que está havendo uma virada de chave onde as duas coisas estão começando a caminhar para que tenha um voo altaneiro de duas asas, palavra, sola escritura, e o Espírito na sua mais alta performance doutrinária? Existem tensões que sempre acompanham a igreja, né? Uma delas é essa, a questão de uma fé mais ligada ao intelecto, ao conhecimento, e outra mais ligada à liturgia, ao culto, à experiência. Mas a palavra fala que nós temos que crescer na graça e no conhecimento, né? Lá em Pedro já está colocado. Jesus crescia conhecimento, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Então a Bíblia afirma as duas coisas. Jesus, por exemplo, ele criticou os fariseus não por causa da doutrina, ele criticou a vida dos fariseus, a prática, a praxeologia, não tanto a teologia. A teologia deles, Jesus inclusive elogiou. Façam o que eles dizem, não façam o que eles fazem. Quer dizer, a teoria e a teologia do fariseu estava redonda. A questão, se você olha, por exemplo, Lucas 10, em Lucas 10, não é Jesus que diz que o maior mandamento é amar a Deus e o segundo amar o próximo. É o escriba que está perguntando para ele: quem é meu próximo? Jesus fala: o que a lei diz? Não, que eu tenho que amar a Deus, que eu tenho que amar o próximo. Quer dizer, eles já tinham um conhecimento teórico. Já os saduceus, não sobra nada. Jesus fala: vocês não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, Jesus zerou. Jesus não tinha paciência nenhuma com o saduceu. O fariseu, ele brigava, mas ele falava: mas o que eles estão falando está certo. Isso é legal, olha só. Jesus, ele
era o inimigo público do partido farisaico. Mas ele falava, o que eles estão falando tá certo. Ele não tinha medo de falar que estava certo. O que estava errado era a prática, não vivem o que praticam. Já o saduceu não sobrava nada, porque eles não conheciam o poder de Deus, eles não conheciam as Escrituras, e Jesus fala, por isso vocês são enganados. Eles eram presas fáceis, eles eram massa de manobra, porque eles não conheciam a palavra, não conheciam também o poder de Deus. Eu penso que algumas tensões são atemporais. Essa é uma tensão atemporal. E existem tensões do momento. O livrinho do pastor John Stott, Cristianismo Equilibrado, publicado no Brasil pela editora Ultimato, a última versão atualizada, ele mostra um panorama aí dos anos 80, 70, 80, de algumas lutas que tinham na igreja. E essa era uma delas. Ou uma religião mais intelectualizada, ou uma religião mais progressista, ou uma religião mais conservadora. Ele coloca lá. Eu vejo hoje, pastor, que muito dessa tensão ela existe ainda, mas ela já é bem melhor, na minha opinião, do que foi no final do século XX. Por exemplo, você vê do lado dos pentecostais um surgimento muito grande, de um interesse pela teologia muito grande. Né? Por exemplo, o reverendo Augusto Nicodemos Lopes, grande parte dos seguidores dele são hoje da Assembleia de Deus. Não são tanto só os presbiterianos. Você vê um público enorme que consome os materiais, os livros, os vídeos, mostrando esse interesse. Né? O reverendo Hernandes Dias Lopes, você vê que há um interesse contínuo, não apenas o interesse pelo material reformado já existente, você vê agora o surgimento de teses, de estudos com características próprias, distintas do pentecostalismo. Aquele escritor, o Moisés, lançou agora com a filha dele a Teologia Sistemático-Carismática, uma coisa assim, o subtítulo, uma obra enorme, uma obra de fôlego. O professor Kenner Terra tem escrito sobre isso, sobre uma hermenêutica, junto com o Gutierrez Siqueira. Os dois têm um livro falando sobre a hermenêutica e a contribuição do pentecostalismo à hermenêutica. Então você vê, por um lado, é muito claro já que é a hermenêutica pentecostal hoje, né? A hermenêutica, você vê todo um campo novo. Estou dando alguns exemplos que eu estou lembrando agora, mas você vê que não existia isso. Se você pegar nas publicações dos anos 80, 70, 60, agora existem. Até mesmo nas igrejas que são mais tradicionais estão publicando o livro. O James K. Smith, por exemplo, que é um cara, um intelectual, escreveu aí vários livros, né? Estrada com Agostinho, andando, enfim, vários, e ele tem sido uma voz muito bacana nesse lado de mostrar essa doçura, vamos dizer assim, do movimento pentecostal e intelectual. O próprio Wayne Grudem, que é um livro mais reformado, conservador, mas ele é carismático, acho que ele é da Vineyard, né? O Wayne Grudem não é um cessacionista, por assim dizer. Ele é aberto à contemporaneidade dos dons do Espírito. E você vê justamente isso por esse outro lado. Gordon Finn, esse pessoal. Você vê que existe já uma outra atitude das igrejas mais históricas. E, para fechar isso, até mesmo, por exemplo, brigas denominacionais. Igrejas inteiras racharam no passado por causa disso. Você vê que não é mais As igrejas continuam brigando como sempre, mas a razão já não é mais essa. Você vê igrejas que racham por outras questões hoje, muito mais a própria Convenção Batista Brasileira, a Convenção Batista Nacional. Um racha denominacional que vem diretamente dessa questão lá nos anos 60. Hoje são denominações muito parecidas novamente. Na prática, você vê igrejas, você não sabe distinguir de qual convenção, porque já tem aquele louvor ali mais parecido com uma igreja carismática, uma igreja pentecostal, aí você vai ver, é uma igreja, por exemplo, ligada à Convenção Batista Brasileira. E às vezes você vai numa igreja da CBN, que está até rígido demais, parece uma igreja só, e era uma igreja da Convenção Batista Nacional. Então, embolou esse meio campo. Eu penso que foi um problema grande, é uma tensão que sempre tem, mas pelo menos no momento agora eu vejo que na nova geração amenizou comparado principalmente com o que era antes, pastor. Só para a gente encerrar aqui, eu queria conversar com você sobre essa questão dos jovens, né? Você foi líder de jovens, eu também já fui, né?
Hoje a gente tem um grande campo, né? Para trazer o jovem a conhecer a Cristo, aos trabalhos não só dentro da igreja, mas também fora da igreja. A gente vê esse movimento, e a gente viu isso aí muito forte no Brasil. E uma coisa que eu acho importante é a gente ter essa visão de evangelizar os jovens, tanto aqueles que estão lá fora, e parece que temos que também que reevangelizar os jovens que estão dentro, no sentido de trazer para eles uma visão mais clara, mais bíblica, mais central de Cristo. Você foi líder de jovens, escreveu até sobre isso. O que você falaria para um líder de jovens hoje, em pleno século XXI? Primeiro, ele entender claramente o que a Bíblia fala sobre a juventude, que são os desafios atemporais da juventude. Por exemplo, eu vejo líderes que vão falar assim, hoje em dia os jovens são rebeldes com os pais. Não, peraí, isso aí é desde que saiu do Éden. Então eu vejo que tem uma ingenuidade muito grande. Quando ele entende o que a Bíblia, eu diria que o líder ele tem que estudar tudo que a Bíblia fala sobre a juventude. A Bíblia fala muito sobre a juventude. A Bíblia dá exemplos de jovens, negativos e positivos. José tinha 17 anos, ele já tinha uma visão, um senso de propósito na vida. Esther era uma moça muito bonita que usou a influência que a beleza dela trazia para a glória de Deus, para preservar o povo. Ruth era uma jovem que sabia tomar decisões. Davi, um menino que... Então, a Bíblia tem exemplos, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Jesus era jovem. Jesus, cerca de 30 anos de idade, quando foi batizado, ele tinha 12 anos, era um adolescente aplicado aos estudos. O próprio Timóteo, né? Timóteo, ninguém despreze sua mocidade. Além dos exemplos, nós temos orientações que são específicas para a juventude. Então, o líder de jovens tem que estudar que orientações são essas. Então, Lamentações 3, é bom para o homem carregar o fardo quando é jovem. O Salmo vai dizer, Salmo 119, como que o jovem pode manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a palavra. Eclesiastes, então, quantas orientações. Jovem, alegre, mas lembre-se do teu Criador nos dias da tua juventude. No Novo Testamento, nós vamos encontrar Pedro, 1 Pedro 5, né? Jovens, sejam submissos aos mais velhos, sejam humildes uns para com os outros, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Então, existem conjuntos de textos das Escrituras. Paulo, para Timóteo, que era um jovem líder, né? Fuja das paixões malignas da juventude. Então, essa é uma segunda coisa. E, em terceiro lugar, a Bíblia tem modelos de jovens, a Bíblia tem orientações específicas para jovens, e a Bíblia tem um texto, que eu acho que é o texto mais importante sobre o ministério com jovens propriamente dito, que é Tito, capítulo 2, versos 6 a 8. Por quê? Porque é o único lugar da Bíblia onde existem instruções diretas para um pastor, Tito, de como que ele deveria cuidar da juventude. Que é assim, encoraje o jovem a ser prudente. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, e no seu ensino mostre integridade e seriedade, usando linguagem sadia, segundo a qual ninguém possa falar nada, e você envergonhe aqueles que se opõem a nós. Então, Paulo coloca alguns princípios para Timóteo de como que Timóteo deveria pastorear a juventude, com encorajamento, com exemplo de vida, com ensino. Então, são 3 pontos aí que a Bíblia fala muito. Quando o líder de jovens ele entende claramente essas balizas bíblicas, um modelo de jovem, os desafios específicos da juventude e orientações, e estuda detidamente o texto de Tito, eu penso que ele está melhor municiado para aí sim ver o que são os desafios de cada geração. Porque a juventude passa, termina, é um período, um momento da vida do ser humano. Que ele caminha para a sua maturidade, para reproduzir, para casar, até envelhecer. Né? Não é mais criança, não é um idoso, a juventude está nesse período. Então, ele está numa situação melhor para ver o que é um modismo. Não significa que não podemos atacar o modismo, mas é o modismo, é o que passa. E não embola tudo, né? Eu vejo que o jovem é muito emocionado, o líder jovem é muito emocionado. Qualquer coisa é o fim do mundo, qualquer coisa nunca aconteceu antes. E a Bíblia dá essa sabedoria milenar das Escrituras, ela deixa num outro terreno o cuidado, o pastoreio.
Bem, quero agradecer aqui, Davi Lago. Nós já estamos encerrando o nosso bate-papo aqui. Trabalhamos vários assuntos, vários pontos que eu acho que é importante para a gente ter uma reflexão, né, uma abertura para uma conversa sobre vários pontos no campo da vida, no campo, né, porque às vezes o que acontece é que às vezes o podcast fica só borboleteando em cima de doutrinas que são importantes, mas a ortodoxia é importante, mas também a ortopraxia, que nós falamos aqui muito, né, que é a prática daquilo que a gente aprende, é importante, e importante também a ortopatia, são esses sentimentos corretos que nós devemos ter diante de Deus, diante do próximo e diante da comunidade. Então, para encerrar aqui, quero agradecer ao Davi. Deus abençoe a sua vida e fique na paz de Jesus.